Olá, meus amores, boa noite, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar o coração de cada um e que vocês possam ser preparados por Deus para ouvir a mensagem que eu vou colocar aqui. Como eu já disse, não sou pastora, não sou teóloga, não sou missionária, eu sou apenas uma serva do Senhor que busca conhecer a verdade, porque a verdade agrada a Deus, não é verdade? Porque, né? A verdade agrada a Deus. Isso é uma verdade. Então, ser fiel é fazer aquelas coisas em que Deus gosta. Porque não devemos desagradar o Senhor. Porque nascemos para adorar e para bendizer o nome dele. Então, eu espero que vocês comentem, compartilhem, passem esse vídeo adiante. E se quiserem, se eu for digna da confiança de vocês, deem o seu like, porque o canal assim vai crescer. O meu canal tem caminhado muito devagarinho, poucos inscritos, nada quase de comentário, mas não tem problema nenhum. Eu não tô aqui para ganhar dinheiro do YouTube, eu não tô aqui para ficar famosa, eu tô aqui para passar uma mensagem da qual eu acredito. E hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico, nós vamos falar sobre o Natal. Gente, eu não vim aqui dizer que a época do Natal é uma coisa ruim, que é feia, e que eu não gosto, muito pelo contrário, é uma época muito bonita e é uma época que eu também gosto, mas eu gostar dessa data não diz que o que acontece durante esse período é uma coisa boa, é uma coisa de Deus, enfim. É uma coisa boa entre aspas, né? É uma coisa boa? É, mas não salva ninguém. Então vamos entender aqui um pouco do Natal. O cristão deve comemorar o Natal? É o título desse vídeo. Outra pergunta. O Natal é bom para quem? Bem, para começar, o Natal é bom para o comércio. Por quê? Porque nessa época as fábricas produzem mais, o comércio vende mais e ganha mais dinheiro. É bom para as pessoas? É, porque nessa época, muitas pessoas que estão desempregadas há muito tempo conseguem uma vaga no mercado de trabalho, muitas vezes como temporário, ou alguns até ficam permanente porque fez um bom trabalho e a empresa contrata. Então, o Natal, ele é bom para o comércio, é bom para as empresas, né? E é bom para as pessoas que estão desempregadas. O Natal é bom para a igreja? É, porque nessa época os pregadores não perdem a oportunidade de falar do amor de Jesus para as pessoas. Nessa época também, as pessoas estão mais aptas a ouvirem a palavra de Deus, elas são tocadas pelo famoso espírito natalino e elas cedem mais, com mais facilidade. As pessoas param um pouco para ouvir uma palavra, para dar um abraço numa pessoa, para presentear. Porém, eu acho que isso deve ser feito sempre e não só numa data. Por exemplo, visitar um asilo, uma creche, doar, perdoar. Esses são atos que na nossa vida eles têm que ser contínuos, não uma só data, né? Porque essa data ela se tornou importante para o mundo, né? O mundo que nós conhecemos. Esse dia 25 de dezembro. Porque as pessoas erroneamente acham que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro e não foi. A Bíblia, ela não cita a data que Jesus nasceu. Ela fala mais ou menos que a gente entende que foi mais ou menos ali em novembro, outros já acham que foi em abril, enfim. Não importa a data que Jesus nasceu. O que importa é que ele nasceu e que todos os dias ele nasce no coração de alguém, né? Olha, o povo, né, o povo mais antigo, os livros mais antigos falam que essa data de 25 de dezembro eram comemorados por causa dos solstícios que tinha, né? Solstício de inverno, solstício de verão, esse é o de verão, eles faziam aquela festa para agradecer aos deuses que eles acreditavam que deu prosperidade. Então, naquela época, trocavam os presentes, não trabalhavam e fazia festa, né? Então, o que eu achei mais próximo para falar sobre vocês
sobre o Natal foi do período pós-diluviano, onde tinha um famoso, né, um famoso rei e tirano chamado Nirode. Esse homem, ele induzido pela a cultura da época, e a mãe dele induzido por uma deusa, né? Uma deusa chamada... Ai, gente, deixa eu me lembrar do nome. Iule, uma deusa chamada Iule. Ela convenceu que esse homem, Nirode, seria um deus e que ela tinha que casar com ele para procriar deuses, né? Filhotinho de Deus, enfim. Então, esse foi um dos aniversários que foi citado na história, que foi comemorado. Naquela época, eles comemoravam o nascimento de filhos homens, de reis, ou de famílias bem ricas, né? Nascia ali o primeiro filho, e esse filho era homem, e ele tinha sido muito desejado, então eles davam uma festa no nascimento da criança, ou quando a criança desmamava. No caso, era naquele único dia. Não era como nós, que todo ano comemora aniversário naquela data do seu nascimento, né? No dia 25 de dezembro, também era comemorado a data das festas do deus Mitra, que um dia, quando eu for falar com vocês sobre como que se fala, esses deuses gregos, da mitologia grega, eu vou falar sobre isso. Esse deus Mitra, ele também, lá na Grécia, para os gregos, ele era Hércules, que era filho de um deus com uma humana. Mitologia grega, né, gente? Uma confusão danada. Na Bíblia, não fala de jeito nenhum, em lugar nenhum, que se comemorou aniversário de alguém, né? Ela não fala. Então, se a Bíblia não manda, eu acho que a gente não deve fazer. Tem pessoas que dizem assim, mas se a Bíblia não manda não fazer, então a gente pode fazer. Não é bem assim. Por exemplo, tem gente que fala, eu só faço o que está na Bíblia. Mas tem muita coisa que não está na Bíblia e que não devemos fazer. Por exemplo, dirigir embriagado. Está na Bíblia? Não. Mas eu posso fazer? De forma nenhuma. Porque eu vou atropelar alguém, vou ser uma assassina e é pecado. Então, tem muitas coisas que não estão na Bíblia, mas a gente não deve fazer. Não está porque não precisa, né? Então, a gente não deve fazer. Muita gente já perguntou, eu inclusive já questionei, em relação à árvore de Natal, né? De onde que veio essa história de árvore de Natal? Vem daí dessa turma que eu acabei de falar, que é do Nirode, da mãe dele, de Tamuz, o filho, enfim, vem daí essa coisa de enfeitar árvores, né? Só que eles enfeitavam lá no mato. Depois, as coisas foram migrando e começaram a trazer árvores para dentro de casa. Eu acho que, para mim, qualquer coisa que você tenha como um rito é idolatria. Por exemplo, todo ano, numa certa data, eu enfeito uma árvore, coloco na minha casa, deixo ali por um período, admirando, achando bonito. Depois eu tiro aquilo, guardo. No ano que vem eu faço de novo. Se torna um ritual. E rituais não é coisa de Deus. Então, eu não preciso. Eu ouvi um pastor falando, agora há pouco, eu estava vendo no YouTube. Gente, ele falando que nós devemos aproveitar a árvore de Natal para evangelizar. Que nós devemos, inclusive, pegar aquela estrela que a gente sempre coloca no topo da árvore de Natal e dizer para os nossos filhos que aquela estrela é a mesma estrela que guiou os magos até aonde Jesus nasceu. É uma mentira, não é? Que aquela estrela que anunciou o nascimento de Jesus para os magos não é uma estrela de plástico ou de vidro ou de papel que eu coloco numa árvore para enfeitar a casa. Que aquelas luzinhas piscando simbolizam as estrelas, a luz de Jesus. Gente, a luz de Jesus não é comparável com nada. A estrela que guiou os magos, né? Os sábios,
não é comparado com nada. É uma igreja, é uma estrela. Se eu quero falar com meu filho sobre estrela, eu vou apontar para o céu e vou mostrar uma estrela que tem lá, uma estrela real, de verdade. Eu vou mentir para o meu filho, eu vou criar uma fábula para minha netinha de 9 anos, de 8 anos, de 3 anos. Eu vou criar essa história falsa na mente dela. A que ponto nós chegamos? Pastores dizendo que nós devemos aproveitar para evangelizar. Inclusive, tem um pastor aí, teólogo, que falou que nós devemos montar uma árvore de Natal na nossa casa, porque nós temos parentes que são ímpios, para evangelizar eles através daquela árvore. O único instrumento que eu sei que nós devemos usar para evangelizar as pessoas é esse aqui, ó. Chama Bíblia. Gente, eu fiquei olhando assim, eu fiquei apavorada. Em que ponto nós chegamos? Outros pastores dizem que devemos comemorar o Natal, enfeitar a igreja, porque nós devemos demonstrar alegria pelo nascimento de Jesus e para atrair os ímpios para a igreja. A alegria pelo nascimento de Jesus tem que estar dentro da gente o ano todo. Não é um pisca-pisca, não é lâmpadas coloridas que vai demonstrar a minha alegria. Gente, o mundo realmente tá mais louco do que eu pensava. Por quê? Porque isso aí é coisa do mundo. Se eu sou igreja, eu não tenho que associar isso à minha fé. A minha fé não pode ser associada com essas coisas. Quando se fala no Natal, para você que está me ouvindo agora, o que as pessoas falam? Elas falam que o período do Natal é um período muito gostoso, tem muita comida gostosa, muitos doces, muitas tortas, peru assado, não é isso? Fala do vinho, né, da bebida, fala do Papai Noel, fala da troca de presentes e depois vão se lembrar de Jesus Cristo. Não é verdade? O Papai Noel, ele é muito mais famoso no Natal do que Jesus. É verdade. E como surgiu essa figura de Papai Noel, gente? Quem é esse tal de Papai Noel? Veio de uma cidade longínqua, de outro país, onde um homem gostava de distribuir presente para as crianças. E um dia ele morreu e ele foi idolatrado, inclusive os ossos dele foi roubado para, sei lá, fazer amuleto. E começou as pessoas pegar um senhor de idade, que parecia o Nicolau, né? Que o nome dele era Nicolau. Pegar um senhor de idade, que tivesse barba branca, e dar um monte de presente para ele ir nas casas das pessoas, entregando aqueles presentes, porque esse tal de Nicolau, ele fazia isso, ele disse que ele era uma pessoa caridosa. Então, eles começaram a multiplicar, e isso virou um costume. Nos Estados Unidos, a Coca-Cola vestiu um desses homens, que simbolizava esse Papai Noel, com a cor vermelha, que era a cor da Coca-Cola, para vender mais o seu veneninho, né? Para colocar mais em foco, né, o seu produto, que hoje a maioria é apaixonado por aquela bebida. Eu já fui, graças a Deus, me libertei. Então, o Papai Noel era, né, um senhor que depois se tornou santo católico e hoje o mundo idolatra. Você vai nos shoppings, está lá aquela imagem gigante do Papai Noel, nas lojas, tocando aquela sinetinha. É legal, é uma coisa assim, diferente. Mas, gente, é um mito, é uma fábula. A Bíblia diz para a gente não seguir fábula. A Bíblia diz para a gente seguir a palavra de Deus. O que nós temos de seguir é o que os apóstolos, né, os discípulos deixaram para nós. Porque nós não seguimos os ritos judaicos, porque nós somos gentios, né? Nós somos a igreja de Cristo. Os judeus daquelas religiões, os fariseus, os saduceus, e foram essas religiões que levaram Jesus Cristo à cruz. A partir do momento que Jesus treina os seus 12 discípulos, que ele morre, que ele ressuscita, a igreja de Deus nasceu ali, a igreja de Cristo nasceu ali, do qual nós fazemos parte. Então, as coisas que os discípulos faziam, que Cristo fazia, é que nós devemos seguir. Jesus, ele era judeu. A igreja de Jesus, não. A igreja de Jesus, ela é universal. É tanto que não tem
circuncisão, não se faz sacrifício, né? Na igreja de Deus, o único sacrifício que nós lembramos é o sacrifício de Jesus, porque esse foi o sacrifício único e verdadeiro que tem o poder de salvar o homem para sempre. Nos ritos judaicos, era sacrificada uma ovelha. Quem era muito pobre sacrificava pombos, né? Para sanar o pecado. O sacerdote ia lá, sacrificava, né, aquele animal, simbolizando a morte de Jesus que viria. Então, ficou para trás. Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Hoje nós não precisamos de sacerdote, nós podemos ir a Deus diretamente em nome de Jesus e conseguir o nosso perdão, a nossa graça. Então, Jesus deixou essas coisas pra gente. Hoje não precisamos sacrificar, não, os homens não precisam ser circuncidados, porque Jesus cumpriu todos os ritos, né? Todos os ritos. Aqueles rituais ficou para trás. Jesus cumpriu e falou, pronto, tá consumado. Daqui para frente a caminhada é outra. Então, algumas coisas que os discípulos ainda praticavam, hoje nós não fazemos porque somos ocidentais. Nós estamos do lado de cá, nossos costumes são outros. Mas em relação a seguir os mandamentos, as coisas que Jesus falou, isso a gente segue, né? Os 10 mandamentos, não matar, não roubar e tal. Porém, seguimos os 10 mandamentos se encerram em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E as outras coisas a gente acompanha porque é o certo. Porém, os ritos judaicos ficaram para trás. Hoje, nós seguimos o Evangelho, a Bíblia, respeitamos, lemos, temos com o nosso manual de regra de fé e prática e seguimos aqui a parte da igreja, que é a igreja de Cristo, que não tem simbolismo, não tem imagens, não tem nada que nós possamos nos prostrar diante daquilo para orar ao Senhor. Acabou. Seguimos a palavra de Deus. E aqui, na palavra de Deus, eu quero ler para vocês a única coisa que Jesus manda a gente fazer, né? Que está em 1 Coríntios 11, 25, eu vou ler até o 26, que diz assim, ó. Fala da última ceia de Jesus. Eu vou ler do 24, do 23, tá, gente? Do 11, 23 e terminando no 26, que diz assim. Porquanto eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Quer dizer, fazer isso lembrando de mim. Isso é Paulo contando, né, sobre a ceia. No 25 diz assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, esse foi um pedido que Jesus deixou. Um ritual que devemos fazer. É o da ceia. Tomar o pão e tomar o cálice, se lembrando do sacrifício que ele fez, morrendo na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Ele não mandou comemorar a vida dele, o nascimento dele, quando ele fez 7 anos, quando ele fez 15 anos, quando ele fez 18 anos, quando ele fez 33 anos. Não, gente. Ele mandou comemorar a morte dele até que ele vier. Quando Jesus vier e levar a igreja para a eternidade, a ceia vai ser lá. E eu creio que será uma ceia bem diferente do que essa que nós temos aqui. Então, eu vi um irmão falando, você não pode ter guirlanda porque lembra de Deus e Ulho. Você não pode ter a árvore de Natal porque lembra o Nirode, Tammuz e essa raça toda aí. Mas você pode botar as luzinhas para enfeitar a sua casa, que não tem problema não, os pisca-pisca. Para você comemorar a festa. Que festa? Uma festa pagã?
uma festa que não é o aniversário de Jesus? Jesus nunca comemorou o aniversário dele. Se você ler bem a palavra, você vai ver que Jesus fez as coisas que deveriam ser feitas. Por exemplo, Jesus foi apresentado ao templo. Jesus foi apresentado ao templo. Maria e José o levaram para ser apresentado ao Senhor no templo. Era um costume dos judeus e é uma coisa que a gente sempre faz. Os católicos batizam o filho quando novo, né? Nós, os evangélicos, apresentamos nossos filhos ao Senhor porque nós entendemos que o batismo, né, simboliza um perdão de pecados e é uma escolha da pessoa. E uma criança não tem pecado e também não pode fazer escolha, porque não tem conhecimento de nada, está na inocência. Aí você pode falar assim, mas Jesus batizou. Jesus não tinha pecado e ele batizou. Por que se o batismo é para perdão do pecado? Aí já é diferente. Quando Jesus desce as águas, quando ele se batiza, ele fez isso para dar exemplo. Inclusive, quando ele pediu que João Batista o batizasse, o que João Batista falou? Você não precisa ser batizado. Eu que preciso ser batizado por você. Porque João Batista era um homem. Apesar de ser profeta, ele era pecador. Entendeu? Jesus não. Jesus era filho de Deus e não tinha pecado. Mas Jesus falou, João Batista, fica quietinho aí e me batiza. Olha todo mundo que está olhando, eu preciso dar exemplo. Então foi isso que aconteceu. Agora, se você quer, minha querida, meu querido, colocar uma árvore de Natal na sua casa, enfeitar, botar as luzinhas de pisca-pisca para dar dinheiro ao mercado, você faz. Mas você já sabe que não é correto fazer. O servo de Deus, ele não pode ficar em cima do muro, ele não pode ficar no mais ou menos. Ou ele faz o certo, ou ele deixa de fazer. Nesse caso, eles disseram assim, os teólogos, os pastores que entraram nessa discussão. A Bíblia não manda colocar árvore de Natal dentro de casa, fazer o presépio, fazer a guirlanda e tal. Mas também a Bíblia não manda. Então eu vou fazer. Será que é isso que é certo? Por exemplo, se a Bíblia já não mandou, já é motivo para eu não fazer. Concorda comigo? Se a Bíblia já não manda eu fazer, então já é motivo para eu não fazer. Outra coisa que eu posso perguntar a você. Se eu não enfeitar a minha casa no Natal, se eu não colocar uma árvore de Natal, uma guirlanda na porta, a minha casa vai ser feia? Deus não vai me abençoar? Gente, claro que vai. Até porque eu não preciso ficar me agarrando nisso aqui não. Arrumando minha casa, que tem que estar assim, tem que estar assado. Não, gente. A casa que precisa estar em ordem é essa, ó. A casa espiritual. É essa que tem que estar em ordem. Limpinha, bem arrumada, bem ornamentada, para que o Espírito Santo more nela. Não essa casa de lajota, de laje, que se der um terremoto, um vendaval, vai tudo pro chão e ainda mata até a gente. Não é verdade? Não devemos nos agarrar aqui. Devemos sim pensar na casa celestial, na casa eterna e cuidando dessa aqui, limpando essa para que Deus possa habitar, para que na hora que Ele chamar, a gente suba assim, no piscar de olhos. Então, tá aí aquilo que eu acho sobre o Natal, tá? Aquilo que eu penso, aquilo que a Bíblia me diz sobre isso. E eu não preciso de um pisca-pisca, de uma árvore de Natal, nem de uma guirlanda, nem de um sininho tocando para falar para as pessoas, olha, houve um homem, o Filho de Deus, que nasceu aqui na terra e morreu no seu lugar e ele vai vir te buscar. Eu não preciso de nada disso. Eu preciso do meu entendimento, da iluminação de Deus e da minha boca. Eu não preciso de uma árvore, de uma guirlanda, de bola colorida, de um Papai Noel, nada disso. Para você falar que um dia um homem nasceu aqui na terra, sendo filho de Deus, nascendo de uma mulher virgem, abençoada, escolhida por Deus, e que cresceu, que se tornou um homem, que não pecou, cresceu em obediência ao Pai, e que um dia ele teve que morrer no seu lugar para te salvar, eu só preciso ter conhecimento disso, acreditar em Deus e deixar o Espírito Santo me usar. Um beijo no seu coração, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. O vídeo ficou um pouco longo, mas você vai ter benefício se você pesquisar sobre isso na palavra de Deus e pedir a Deus também para confirmar em seu coração aquilo que Ele quer que você faça. De uma coisa eu tenho certeza, eu não comemoro o Natal, não desse jeito. Eu comemoro da forma que Deus quer. Jesus nasce no meu coração todos os dias. Beijo.
Fica com Deus e até o próximo vídeo.